Dizem que quando alguém que a gente ama muito vai partir, os deuses se revoltam e choram. Ele pegou a mala e foi embora. Depois disso eu saí andando num país vazio de um mundo completamente azul. Eu precisava viver. E hoje, o que eu sou? Um dia crescendo eu fui me virando no avesso. Daí você se olha no espelho e pergunta: faz quanto tempo? Como é que eu devo olhar para minha natureza que é anterior a este homem que eu sou hoje? Era janeiro quando essa história começa. E tudo parecia que ia desaflorar quando eu tinha 17 anos. Conto ou não conto? Olá, meu nome é Davi Reis, eu sou ator e diretor, estou aqui na Ciarterra desde 2007. Eu vou falar um pouquinho sobre o processo do Não Conte a Ninguém, que foi minha primeira direção, né? Então foi um espaço de muita intuição e foi uma peça que tiveram duas versões, né? A primeira versão com 3 atores e a segunda versão com 5 atores. Inclusive na segunda versão eu também fiz como ator. É um espetáculo de 2000, escrito em 2004. Eu não consigo desassociar a própria construção do Não Conte a Ninguém com a minha busca por um teatro queer, por uma busca de um teatro que trate das questões de gênero e da sexualidade nas artes cênicas, ainda no momento imaturo da minha carreira. Eu não imaginava, eu não tinha tão claro na minha cabeça assim que eu ia enveredar por essa pesquisa em 2004. Mas eu estava tratando de alguma forma das coisas que me tocavam, das coisas que me atravessavam. E Não Conte a Ninguém partia dessa ideia de um adolescente, de Deco, um jovem que se apaixona pelo seu professor. E a peça trata da ebulição desses sentimentos, da questão da sexualidade para jovens LGBTQIA+. Foi por isso que eu resolvi ser professor. Porque eu acho que eu posso colocar uma célula viva dentro do coração de cada aluno. Principalmente dentro do meu. Eu preciso ir. Eu também. Nossa, tem um monte de prova pra corrigir. A minha tia ela já deve estar olhando pela A janela. gente perde a noção do tempo, né? É. Eu vou. E algumas questões já começaram a ser colocadas, que é o trabalho com a música, né? Os atores cantarem algumas músicas e a tecnologia. Mas era tudo muito intuitivo mesmo, né? Eram ideias e a gente foi realizando como a gente conseguia, né? Ali foi um primeiro momento de aprimoramento, de começar com a tecnologia. Na primeira versão a gente tinha projeções que se formavam no olho ali mesmo, naquele momento do espectador. O espectador via o cenário se transformando, se desenhando naquele exato momento, né? Com desenhos do Rui Jobim, ele fez, e eram cenários, todos os cenários da peça, que são muitos, né? Os cenários eram desenhados na hora com os atores ali. E a gente trabalhava com cubos e dobras de personagens. Eram somente 3 atores, então eles tinham que fazer vários personagens. E foi muito bom, porque ali eu aprendi que os instrumentos que eu tinha já estavam aprendidos em mim, que eu conseguia transmitir isso numa obra teatral e também começando a ter a minha própria personalidade como artista. A minha própria experiência como homem, como cidadão LGBT, isso já reverberava como uma série de enfrentamentos, de preconceitos, e a peça trata um pouco desse movimento
dessa busca, desse crescimento, desse homem que está crescendo e que busca seu lugar no mundo, sua aceitação. Gostar de meninos não me faz menos homem. Pelo contrário, eu queria que você entendesse, tia. Eu só queria isso. Entender o quê? Entender o quê? Chega, Neco, chega! Não tente se explicar mais! Eu criei um homossexual dentro da minha casa! E demorei tanto tempo para perceber isso! Deco, e esse espetáculo circulou por diversos lugares e foi um projeto lindíssimo. A peça não tem só 3 personagens, ela tem outros personagens. E aí depois de um tempo a gente sentiu a necessidade de produzir a peça com mais pessoas para ver o que poderia ser. A segunda versão a gente já fez com 5 atores, sem dobras de personagem. Então isso facilitaria para que outras coisas acontecessem, como por exemplo o trabalho com o vídeo um pouco mais bem produzido ou mais aprimorado, um salto mesmo em termos de tecnologia e de como usar esse recurso, esse instrumento do vídeo. Então a gente tentou trabalhar o máximo possível com o teatro e com um pouco de cinema. Diga aos meus pais que tudo que eles não enxergavam agora jaz. A gente fez uma temporada no Espaço Parlapatões, num horário que a gente inaugurou ainda no espaço, que é o horário para infanto juvenil. É uma peça jovem e foi um sucesso assim, pra gente, foi um divisor de águas também. A gente se propôs a fazer um espetáculo que tinha músicas, que é musical, em que os atores cantam, e a parceria com o Thiago Mazeiro e o Diogo Soares, que compuseram, fizeram a direção musical desse trabalho, foi fundamental, assim, o espetáculo ganhou outros contornos poéticos, sociais e humanos, assim, com a inserção dessas canções, com essas músicas, né? Logo o endereço da mudança é mais que certo, é quase perto da ignorância. Um lindo descaminho. Muito mais sincero, eu quero a violência de dormir sozinho. É impressionante o poder que a música tem numa obra cênica, né? O poder que a construção sonora, a música, ela já nos leva já nos transporta para outro espaço de reflexão. Mas tudo clareia quando penso em nós três. Mas tudo clareia quando penso em nós três. Quando lembro de nós três. Quando eu penso em nós três. Mas foi muito bom ter começado a trabalhar com Não Conte a Ninguém, com essa peça, que traz esse espaço do teatro jovem falando sobre o LGBT. Principalmente naquela época, isso foi em 2011, né? A gente começou a falar para o jovem, né? Era uma peça jovem para adolescentes, a gente estava num espaço, a gente viajou muito com a peça, a gente levou
muito a peça. Depois ela finalizou a temporada no Parlapatões. Então era muito legal começar a levar todas essas questões, todas essas perguntas, essas reflexões para essa plateia jovem. De fases no céu, dormir, talvez sonhar, talvez me jogar numa órbita de um planeta em Saturno e apenas viver, talvez viver tudo, todos os movimentos que eu não dancei, todos os sons que eu não ouvi, cantar todas as músicas que eu ainda não cantei, andar de trem, tomar um café com a vista mais perto do céu, mudar de céus, de fases, como a lua. Não Conte Ninguém foi um lindo projeto que virou livro. Foi publicado pela editora Geostre junto com uma outra peça minha, chamada Coração da Kirum. E é um trabalho que é muito rico. É muito rico pensando ela como um documento de tempo, um documento de um tempo. Ela é muito rico. Pra gente, ela se formou até como uma base para os nossos trabalhos futuros, né? Foi a partir dali que a gente começou a pesquisar, a procurar, a estudar um refinamento maior no que a gente gostaria de como pesquisa, do que a gente gostaria de dizer para ajudar a formar todos esses cidadãos, essas pessoas, e o que a gente queria questionar. O que a Ciartera, como não conte, queria questionar. Mas ficar mentindo para as pessoas o tempo todo, ficar fingindo para elas uma coisa que eu não sou. Igor, me promete uma coisa? O quê? Promete que você não conta a ninguém. Eu prometo. Promete! Eu prometo! Não conte a ninguém. Eu gosto de meninos. Quê? Eu ultimamente só tenho pensado nisso. E como me assumir, como falar pra minha tia. Eu não durmo, eu passo as noites desacordado, eu tento me enganar minha tia. Eu tento olhar pra revista de mulher pelada, eu tento olhar pra mulher, mas a verdade é outra, sempre foi outra. Eu acho que isso foi muito importante para minha formação como ator, como artista, como cidadão e como pessoa. E é um espetáculo que aqui na companhia a gente tem muito orgulho e muita saudade. Muita saudade de fazer novamente, quem sabe. Fica saudade do Não Conte Ninguém. Essa é a minha história. A história de um tempo, dos meus. Uma história que fala de amor. Pronto. Contei.